paz do Senhor Jesus, amado povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, comigo vai tudo bem, glória ao nome do Senhor. Vim hoje, por meio desse vídeo, trazer mais uma palavra da parte de Deus para a minha e a tua meditação. Lembrando que este canal aqui agora é apenas para influenciar para o reino de Deus. Então, hoje eu sou influenciadora do reino. E hoje nós vamos meditar no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 5. Confesso que pregar nesse texto de Apocalipse é bem difícil, mas eu escolhi um texto bem fácil. Então vamos fazer a leitura que diz assim: Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Esse texto aqui foi escrito por João quando foi preso e levado para ser jogado lá na ilha de Patmos, que era uma prisão da época, uma prisão aterrorizante, né? E ele foi jogado lá porque pregava a palavra de Deus. Ele foi perseguido, levado preso. Todas as coisas que nós lemos aqui no livro de Apocalipse foi escrito por João, revelando o que Deus mandou dizer através de Jesus para a igreja de Éfeso. No total foram 7 cartas, uma para a igreja de Éfeso, outra para Laodiceia, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, a igreja de Pérgamo e a igreja, qual foi a outra? De Sardes. São 7 cartas para 7 igrejas. Nós vamos estar meditando somente na primeira, que foi para a igreja de Éfeso. Tudo que foi dito nessas cartas foi escrito por João, e Jesus lhe apareceu e mandou que ele escrevesse e distribuísse essas cartas para essas igrejas. Claro que ele mesmo não poderia ir lá, né, nas igrejas entregar, porque ele estava preso, mas ele enviou as cartas até essas igrejas. Essas 7 igrejas, né, chamada as 7 igrejas da Ásia Menor, ela é localizada hoje na Turquia, né? A gente já ouviu falar na Turquia, então é lá que está essas 7 igrejas. E você que tem interesse, ainda há como visitar essas 7 igrejas da Ásia Menor, lá na Turquia, que foi colocada assim para o público, né, que quiser visitar como um lugar turístico, por causa que as suas ruínas foram muito bem preservadas, para que hoje nós pudéssemos, se quisermos, tivermos condições, ir lá conhecer onde foi as igrejas, né? Então, assim, se você quiser visitar, existe um roteiro turístico onde está expondo lá as 7 igrejas da Ásia. Meus amados irmãos, quando a gente vai entrando nesse tema aqui, a gente vai perceber que há muitas coisas que aconteciam antigamente nessas igrejas, né? Podem ler aí depois o capítulo todo, para vocês lerem também as próximas cartas para as outras igrejas. Cada igreja o Senhor vai falar de uma forma, né? Essas igrejas foram igrejas perseguidas na época pelo Império Romano. Quando João teve essas visões aqui, ele foi arrebatado em espírito, né? E o Senhor mostrou tudo isso para ele, e ele escreveu e enviou essas cartas a essas igrejas. E a palavra vai nos dizer que João escreve à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ah, irmã Marcinha, mas o que é o anjo da igreja? O anjo da igreja é aquele que leva a palavra do Senhor, aquele que ensina, que instrui, ou seja, o pastor da igreja. Então a carta está dizendo: ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. O Senhor diz dessa maneira, o Senhor Jesus que está dizendo, e João está escrevendo. Essa igreja de Éfeso, ela é localizada na região turca do Mar Egeu. Então, se você pesquisar um pouquinho aí no Google, você vai entender como que é a localização. O mapa vai mostrar para você algumas imagens como que está localizado. Éfeso estava localizado em uma cidade portuária com um centro religioso muito importante da época, né, cultural e também comercial. Então, quando é escrito essa carta à igreja de Éfeso, né, a igreja do Senhor Jesus que estava lá nessa cidade, né? Então, o que João diz? Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Quando ele diz as 7 estrelas, está representando os 7 anjos da igreja, né? Que o Senhor Jesus, ele tem em suas mãos todo o poder. Ele tem o domínio sobre todos, né? Aqueles que congregam ali e que são congregados. Então, o Senhor tem, né, o controle, o poder e o domínio sobre as 7 estrelas, ou seja, os 7 líderes daquela igreja. Então vai dizer que Jesus anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O que significa andar no meio dos 7 castiçais de ouro? Representa as 7 igrejas.
Então, ali escrevendo essa carta, João vai dizer como Jesus mandou colocar. Eu sei as tuas obras. Meus amados irmãos, o Senhor sabe a minha e a tua obra. Ele nos conhece perfeitamente. Nada sai do controle das mãos do Senhor. Ele sabe onde nós vamos, o que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós comemos. Ele sabe tudo o que nós desejamos, tudo o que nós planejamos, arquitetamos. O Senhor conhece as nossas obras por completo. Não há como escapar dos olhos de Deus. Por isso que nós temos que andar em verdade com o Senhor Jesus, porque Ele tudo vê. E aí ele prossegue dizendo, eu sei o teu trabalho, eu sei a tua paciência, eu sei que tu puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Era uma igreja que não tolerava o pecado, eles não suportavam a mentira, eles não aceitavam, né, qualquer coisa dentro da sua igreja. Eles eram doutrinados, eles mantinham firme a sua fé e perseverança no Senhor. Eles doutrinavam a igreja, não aceitavam os pecados, entrar na igreja assim de qualquer maneira e deixar. Eles conservavam, né, ali a sua fé em Cristo, em Jesus. E aqui então nós vemos que Jesus está reconhecendo que conhece as obras deles, que conhece os feitos deles, né, que eles não toleravam qualquer coisa na sua igreja, mas eles sempre prezavam em cumprir a vontade do Senhor, né, com a verdade. Confrontava o pecado, não aceitava os mentirosos no meio do seu povo. Então não era uma igreja que deixava correr solto, era uma igreja que trabalhava, que fazia a obra do Senhor em espírito e verdade nessa época. Então Jesus fala mais, eu sei que você suportou, você passou por grande sofrimento por causa do meu nome. O Senhor, Ele reconhece, irmãos, quando eu e você fazemos as coisas para a obra dEle. Ele sabe quando nós agimos de forma que Lhe agrada, que testifica aquilo que Ele nos chamou para fazer. O Senhor conhece as nossas ações, né? Então Ele está aqui, olha, Éfeso, eu sei o que vocês fizeram, eu sei como vocês trabalharam, eu sei como vocês perseveraram, eu reconheço que vocês fizeram tudo isso. Então Jesus está reconhecendo o trabalho deles, a obra que foi feita no tempo que eles tinham ali o primeiro amor. Só que depois Jesus vem agora com a palavra de repreensão. Primeiro o Senhor reconheceu o que eles fizeram de certo, de bom, né? Mas agora o Senhor vem repreender eles com o quê? Dizendo, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Ele vai dizer, se arrependam e pratiquem as primeiras obras. Então, irmãos, nós vemos aqui o Senhor instruindo a igreja de Éfeso a cultivar de novo o primeiro amor. Porque já não tinha mais o amor. Não era mais fervoroso como no começo. Quantos de nós começamos na igreja fervorosos, cheios de amor, graças a Deus, a Jesus por entregar-se na cruz do Calvário por amor a nós? Quantas vezes nós fazemos de tudo para agradar o Senhor e depois nós vamos esfriando, espiritualmente falando, e não queremos mais ir à igreja, não queremos mais participar dos grupos, não queremos mais cantar para o Senhor, não queremos mais pregar para o Senhor, não queremos mais fazer o ID do Senhor, e vamos esfriando. E quando nós fazemos de qualquer maneira, de qualquer jeito, não tem amor naquilo. Então o Senhor está chamando aqui Éfeso ao arrependimento. Volte a praticar as primeiras obras, volte a fazer como você fazia, com amor, com fervor, né? Sabendo que o Senhor tem uma recompensa para nos dar no fim de tudo. Mas Éfeso tinha deixado o seu primeiro amor. Estava fazendo tudo no automático, mas não estava fazendo mais por amor. A igreja foi ficando assim, esfriando-se cada dia mais. Então ali o Senhor está apontando o erro de Éfeso. Olha, Éfeso, você precisa consertar isso aqui. O Senhor identifica o erro de Éfeso e pede que se arrependam antes que ele venha e tire o seu candelabro do lugar. Mas o que significa tirar o candelabro do lugar? A luz do candelabro ilumina o lugar, e Jesus, ele é a nossa luz. Então ele ia tirar a sua presença do meio desse povo, se eles não se arrependessem. Ele fala, tirarei, né, o seu candelabro do lugar. Então Jesus ia tirar o testemunho dos que não se arrependeram, né? Não seriam lembrados pelas obras feitas no passado. Ou você acha que porque um dia você fez tudo para Deus, fez um monte de coisa para Jesus, pagou preço, orou, jejuou, pregou, cantou, você foi atrás de almas para Jesus, conseguiu. Aí essas obras passadas vai te trazer o testemunho até hoje. Não, se você continuar firme até o fim, seu testemunho vai continuar te acompanhando. Mas se você desistir, se você desanimar, retroceder, será esquecido tudo que você fez no passado, porque hoje você já não faz mais. Hoje não tem mais amor da sua parte para fazer a vontade do Senhor. E é isso que Jesus está dizendo. Tirarei o teu testemunho. Não se lembrarão mais de você, do que você fez. Essa igreja precisava entender
Que ela não pode viver do passado. Ah, mas no passado nós fizemos. Mas no passado nós fizemos assim, corrigimos os erros. Nós lutamos para a igreja ser vista como uma igreja de exemplo, uma igreja exemplar. O problema não é fazer no começo, é continuar até o fim. Olha o que Jesus fala. Se arrependam e pratica as primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Então não existia mais amor. As obras que foram feitas no passado não são feitas no dia de hoje, né? No caso, no tempo que foi escrita essa carta lá para a igreja de Éfeso. Então, irmãos, Éfeso precisava entender que não bastava ficar vivendo do passado, lembrando do que foi feito antes. Tinha que fazer de novo, tinha que buscar de novo, tinha que honrar de novo, tinha que fazer a vontade de Deus de novo, com amor, com zelo, com a mesma verdade, o mesmo desejo que faziam no passado, mas não estava mais acontecendo isso. E isso sim eu estava se entristecendo com essa situação. Então, tirar o candelabro do lugar é algo muito grave, né? Porque o candelabro, ele produz a luz. Sem a luz não brilharia mais, não iluminaria mais. Então, a igreja não ia mais iluminar. Ela não ia mais ser vista como uma igreja que faz a vontade do Senhor. Não ia mais ser vista como uma igreja que fez o it do Senhor acontecer. Que manifestou ali a vontade de Deus. A glória do Senhor descia naquele lugar. Almas eram alcançadas. Então, não é mais como antes. Muitas igrejas estão vivendo, né, nesse tempo da igreja de Éfeso. Perdeu o primeiro amor. Não trabalha mais pelas almas, não se importa mais com as almas. Está apenas cultuando o Senhor ali, ó, de qualquer forma, de qualquer maneira, sem se importar o que o Senhor realmente quer e espera. Então, se eles não se arrependessem, eles não fariam mais parte da igreja do Senhor Jesus. Sem aquela luz, claro que não teria mais graça nenhuma, né? Então, a luz é Jesus. Jesus é que brilha sobre nós, irmãos. Jesus é o motivo e a razão de tudo existir, né? Nós só somos alguma coisa por causa dele. Então, se ele retira de nós a sua luz, a gente não é mais nada. A gente vai ficar esquecido e apagado. Quando Jesus chama a igreja de Éfeso ao arrependimento, não é apenas uma correção, né? É uma motivação, é um chamado para restauração, para que eles possam ver o erro que eles estão cometendo e consertar, para voltar de novo a ser como era antes, que é como agradava o Senhor. Nós podemos entender isso como uma oportunidade de restauração, né? Tinha que voltar de novo a fazer tudo como era feito antes, com amor. Então eles precisariam, irmãos, voltar a fazer tudo como eles faziam antes, né? Com o coração totalmente envolvido na obra do Senhor, na vontade do Senhor, para que eles fossem perdoados. Nós jamais podemos, irmãos, fazer as coisas somente por fazer no automático, mecanicamente. Precisamos deixar que o nosso coração se envolva por completo na obra do Senhor, para que vidas sejam realmente restauradas e recuperadas desse mundo. Precisamos dar valor ao chamado do Senhor em nossas vidas. Aí Jesus, mais para frente no capítulo 2, vai dizer assim: eu sei que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. E o que é as obras dos nicolaítas? Os nicolaítas, eles eram uma seita. Eles ensinavam práticas totalmente contrárias à vontade de Deus. Se opunha à vontade do Senhor. Eles desacreditavam no que era ensinado nessa igreja de Éfeso e queria perverter o coração do povo que acreditava no Deus Todo-Poderoso em Jesus Cristo. E ainda eles defendiam a poligamia e muitas outras obras malignas que o Senhor detesta. O intuito deles era corromper as doutrinas santas, né? E corromper o povo de Deus às práticas erradas, pervertendo também os costumes daquele povo, né? Que tinham costumes totalmente voltados com a vontade do Senhor. Então aí nós podemos identificar Jesus elogiando a igreja de Éfeso também, porque eles eram contra os nicolaítas, eles também odiavam as práticas dos nicolaítas, assim como Jesus também odiava, né? Então é um ponto positivo, mas a gente não pode se apegar somente àquilo que fazemos de bom e esquecer de fazer tudo por completo, por inteiro, e ir até o fim. Perseverar no começo é bom, mas perseverar até o fim é melhor ainda. Por isso que diz a palavra do Senhor que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Então nós não podemos começar bem, no meio ir bem e depois voltar a retroceder. Temos que ir até o fim, perseverar até o Senhor Jesus voltar e nos levar daqui e nos dar a salvação da vida eterna. Então o Senhor chama eles ao arrependimento antes que seja tarde demais e diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, nós precisamos ir até o fim para nós poder vencer. Não comece bem e termine mal, né?
Comece com fervor, com amor, e termine com fervor e com amor. É até o fim. A nossa luta é até o final. Nós estamos apenas no caminho, na trajetória. Não podemos cansar, nos desesperar e desistir. Precisamos perseverar. E o Senhor vai nos ajudar a chegar lá. Amém? Então, eu espero que o Senhor tenha falado do teu coração. Se você é uma dessas pessoas que está afastada, que perdeu o primeiro amor, que não está mais sendo aquela pessoa fervorosa como você era na igreja, volte ao primeiro amor, porque o Senhor, Ele tem algo a tratar conosco. Não podemos nos conformar com o que já fazemos ou com o que já fizemos. Precisamos fazer cada vez mais, porque Ele é digno e merecedor que nós venhamos fazer a obra dEle com amor. Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, Deus santo, justo e fiel, a ti toda a honra, Senhor, toda a glória, louvor e exaltação na terra e no céu. Teu nome seja adorado, exaltado e agradecido para sempre em nossas vidas, meu Senhor. Fala, Senhor, ao coração do teu povo através dessa mensagem. Ó Deus, com simplicidade foi pregado aqui a tua palavra. O que o Senhor requer de nós é que nós viemos voltar ao primeiro amor. Aqueles que estão, ó Deus, enfraquecidos, frios, desanimados, traz, Senhor, de volta o ânimo, o fervor, Senhor, para que venham te servir em espírito e em verdade. Nos ajuda a fazer a tua vontade, o teu querer, Senhor, todos os dias, Senhor. Que nós não venhamos nos cansar, que nós não venhamos parar, que nós não venhamos retroceder, Senhor, mas que venhamos avançar para fazer a tua vontade e o teu querer. Fica conosco, abençoa a nossa vida, a nossa casa, nossos maridos, ó Deus, nossa família, nossos filhos, nossa saúde. Repreende todo e qualquer laço do adversário contra nossas vidas. Nos dá, Senhor, cada vez mais do teu Espírito Santo. Fala cada vez mais no nosso coração. Deus, nos ajuda, Senhor, a buscar a tua face santa mais e mais, Senhor. Toma cada vida nas tuas mãos. Glorifica o teu nome na vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, aqueles que colocaram, Deus, um pedido de oração. Abençoa, Senhor, com as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, e até um próximo vídeo.